contenção fixa, tira ou deixa? A colega mandou um caso clínico para mim, eu achei ele interessantíssimo, mediante tantos detalhes e tantas dúvidas que ela está apresentando. Falta ainda algumas respostas, mas já dá para a gente ir discutindo. Então, ela perguntou se eu poderia ajudar um paciente, marido de uma colega dentista. Esses que a gente tem que tomar mais cuidado, é família. Então, com apneia leve, já fez cirurgia com otorrino. Não sei que tipo de cirurgia que ele fez com otorrino, ela não deu detalhes. Mas, primeira informação, apneia leve. Segundo, indicação de aparelho ou CPAP, devido ao resultado de apneia leve. Daí, usou aparelho fixo, no caso, ortodôntico. E agora ele tem uma contenção fixa superior. Eu queria começar o tratamento dele com o S3. Ela deve ter chegado nessa conclusão do S3 devido ao resultado de polissonografia de apneia leve, mas eu sempre gosto de reforçar que às vezes o paciente tem apneia leve, mas ele tem obstrução nasal e obstrução crônica ou não tem uma boa respiração nasal. Para isso que a gente faz os testes de respiração. É o TRR, que é o tempo de retenção de respiração. Tem também o RN10 e o RN3, tá? Quem tiver alguma dúvida em relação a isso, manda aqui que eu mando um PDF com a forma de fazer esses testes de respiração. E aí, de acordo com a respiração do paciente, ou seja, de acordo com a passagem nasal de ar do paciente, que a gente vai escolher o aparelho S2, S3 ou S1, e não de acordo com o resultado da polissonografia, tá? Se for apneia, muitas vezes o paciente tem apneia. Eu tenho alguns pacientes, a maioria dos meus pacientes adultos que eu trato apneia com o sistema MyoBrace, odontologia miofuncional, eles têm, a maioria que tem apneia grave, eles têm uma boa passagem de ar nasal. Então, nem sempre, apesar da apneia ser grave, eu vou começar com o S1, com o Miosa S1. Eu posso, em muitos casos, começar pelo S2 e às vezes até pelo S3. Mas eu recomendo sempre começar nesses casos com o S2, porque é um aparelho muito confortável. Todos os meus vídeos aqui no YouTube falam que o S2 para mim é o Miosa, é o meu queridinho. Então, aí ela fala que ela queria começar o tratamento com S3, né? Provavelmente devido a esse diagnóstico da apneia leve. Porém, ele tá com medo porque disse que uma vez soltou a contenção e abriu tudo. E aí ela falou, eu disse a ele que poderia abrir sim, como você me orienta. Por quê? Por que corre o risco de abrir? Ele colocou aparelho fixo para fechar um diastema entre 11 e 21. E aí ele fechou, colocou a contenção, passou um tempo, ele quis tirar a contenção. Quando o colega não sabe avaliar uma disfunção de língua, ele corre esse risco de abrir um diastema, como um caso como esse, tá? A disfunção de língua e a ausência de selamento labial são responsáveis por abrir diastema entre 11 e 21. Não estou colocando aqui a questão do tamanho do dente, a distância mesodistal e o formato do arco e assim por diante. Estou falando de disfunção. E aí ela perguntou como que eu orientaria. E aí, já entendendo o caso, que o paciente faz muita questão de manter o diastema fechado, já teve um histórico que abriu, ele colocou o aparelho de novo para fechar e ele não quer de novo, o que eu falei para ela? Eu deixaria a contenção. Ela falou, mas a gente não seria o intuito remover, porque a gente sabe das consequências de uma contenção a longo prazo no osso alveolar e assim por diante. Sim, é só o paciente estar ciente de tudo isso, a contenção. E a minha pergunta principal para ela foi, a maloclusão dele continua corrigida? Por que eu perguntei se a maloclusão dele continua corrigida? Porque se ela continua corrigida, não tem porquê eu correr o risco, né? Tirar a contenção, correr o risco de abrir um novo diastema entre 11 e 21 e ele ficar descontente, sendo que o efeito da gente remover uma contenção no consultório é
corrigir as disfunções respiratórias e musculares e também uma possível má oclusão que tenha se manifestado mesmo na presença da contenção, tá? E aí eu mandei um áudio para ela, tô passando aqui as mensagens, mandei um áudio para ela explicando isso. E aí ela... Achei que não pudesse deixar a contenção. E pode, não tem problema nenhum deixar a contenção. O aparelho se adapta super bem. Aí falei isso pra ela. Ela vai estar no MyoMission semana que vem. E aí eu manifestei pra ela, ó, minha preocupação é mexer onde já foi arrumado e o paciente está satisfeito. A cura não pode ser pior que a doença. O que eu quis dizer com essa frase nesse caso em especial? Que eu apresentar um plano de tratamento para a apneia leve desse paciente que está com a má oclusão corrigida, não tem necessidade de correr o risco de abrir novamente esse diastema para esse paciente que ele só quer tratar a apneia e ele não tem uma má oclusão para corrigir. E também tem um outro exemplo. Eu posso ter um paciente que ele tem a apneia para tratar, ele tem a contenção também colada e ele quer remover a contenção. Eu também não removo logo no início. Eu espero esse paciente, primeiro, se adaptar ao uso do aparelho, e segundo, fazer todos os exercícios para a correção das disfunções respiratórias e musculares. Aí sim, eu falo para ele, quando eu percebo que ele já está numa fase de correção boa, bem avançada, aí sim, aí eu falo, ó, dá pra gente tirar agora, você topa? Ah, eu topo, porque é um paciente que vem já querendo remover a contenção. E aí, continuando, deixa eu ver que eu não lembro qual foi a continuação da conversa. Aí, eu queria que ele deixasse remover, né? E depois pensasse na estética. Mas, paciente que é esposo de uma dentista, a gente tem uma exigência estética muito grande. Às vezes, o próprio paciente que não é dentista também pode ter uma exigência estética muito grande. Não tem má oclusão para corrigir. Então, eu deixaria. Aí ela colocou, então, relendo. Eu queria que ele deixasse remover, né? E depois pensasse na estética. Porém, não teve jeito. Mas o MyoBrace e o CPAP. Então, eu vou tentar. Você me recomenda fazer a troca do S2 para S3 daqui uns 6 meses, né? Então, ela nem começou, a gente que é ansiosa, né? Ela nem começou. E aí, ela depois corrigiu, aliás, o contrário, do S3 para o S2. Ela pensou em corrigir e começar do S3 para o S2 e depois repetir a polissonografia, vendo que diminuiu os despertares. Mas, em primeiro lugar, para saber se é um S1, S2, S3, testes de respiração, TRR, RN10 e RN3. Definindo qual vai ser utilizado para escolher o Myoso S2, S3, aí sim a gente entra com a primeira seleção e faz os testes de polissonografia para ver como que ele está reagindo ao efeito do uso do aparelho, dos exercícios, está colaborando, se não está. Muitas vezes a polissonografia no meio do tratamento ela é ótima para o paciente que não está colaborando nos exercícios, aí você tem um resultado uma evolução não tão grande, e você fala, olha, tá vendo? Poderia ser melhor se você estivesse fazendo os exercícios. Eu não canso de dizer que a odontologia miofuncional, ela é a odontologia da autocura, da autorresponsabilidade. É responsabilidade do paciente ter sucesso no tratamento, assim como num emagrecimento, assim como uma evolução na academia, e dá pra gente explorar várias áreas como analogia, tá? Para o paciente entender e colaborar. E aí, deixa eu ver se tem mais. E era isso, né? Aí eu perguntei para ela se eu podia fazer um vídeo, perguntei para ela se ela tinha fotos desse paciente. Ela falou que só fez um atendimento, pediu a doc para ele. E perguntei se eu podia fazer um vídeo, que eu não ia expor o nome da colega. E ela falou que eu poderia. Eu falei, olha, tem muitos assuntos dentro de um caso clínico só e merece um vídeo e compartilhar, porque é uma dúvida que pode ser de muitos outros colegas. Aliás, eu recebo bastante
essa dúvida. De manhã mesmo estava mandando um áudio para uma colega falando sobre como escolher entre S2, S3, S1, quando fazer a troca. A polissonografia, eu recomendo fortemente a polissonografia do Biologix, que é esse aparelhinho aqui que a gente pode ter no consultório. E quem tiver dúvida sobre o Biologix, fala comigo que eu ajudo no particular. Quem quiser já por conta própria dar uma estudada o que é o Biologix, é uma polissonografia do tipo 4, tem o site deles na internet, que tem uma área só para profissionais, e lá tem muitos vídeos, tem muitos arquivos escritos, muitos textos mostrando o que é, e eu, desde que comecei a utilizar, não deixei de usar. Ele, para mim, é muito importante para o diagnóstico das disfunções respiratórias do sono, para a evolução do paciente, para avaliar o quanto aquele aparelho que eu indiquei para ele e os exercícios estão sendo eficazes, e também para poder dar uma alta, tá? A alta, sempre que eu comentar, vai ser entre aspas, porque a alta também é responsabilidade do paciente. Eu volto a fazer a analogia com um emagrecimento, por exemplo. A nutricionista pode dar alta para o paciente, mas ela não pode garantir uma estabilidade, porque vai depender única e exclusivamente dele, tá? Então, era sobre isso esse vídeo. Espero ter ajudado a colega e outros colegas que têm uma dúvida semelhante. E se ficar mais alguma dúvida sobre esse assunto ou outro assunto similar, pode colocar debaixo desse vídeo que eu respondo num próximo vídeo ou até mesmo no particular, tá bom? Um abraço, um ótimo final de quarta-feira para todo mundo.